Olá, tudo bem? Aqui é Preto Rick. Eu vou fazer hoje uma breve demonstração de como que você pode criar quadros ou tabelas para ajudar você na sua escrita, na organização do seu material em sua pesquisa e seu TCC, tá? Você pode usar algumas ferramentas que estão à sua disposição, sendo que algumas são pagas e eu vou demonstrar nelas, que são as mais comuns, né, como as ferramentas do pacote Office da Microsoft, mas nós também temos alternativas, temos versões desses mesmos aplicativos, desses softwares, em suas versões gratuitas ou acessíveis online, como é o caso dos documentos do Google Docs ou do LibreOffice para quem tem instalado essas ferramentas ou para quem tem até um outro sistema operacional como Linux, por exemplo. Então vamos lá. De uma forma muito simples, tá? Eu vou mostrar aqui como é que a gente cria uma tabela. Então eu estou no documento do Word, eu abri aqui esse documento do Word, e essa interface ela vai variar conforme a versão do Word que você usa, se é o Word 2010, 2013, 95, ou os mais atuais, como esse o meu, o Office 365, você vai encontrar essas ferramentas de forma diferente, tá? Então eu estou aqui na página inicial. O que que a gente vai fazer? O que que eu quero fazer? Eu quero inserir uma tabela aqui ou um quadro. Então eu vou no menu inserir, está localizado na parte superior do meu menu. Ele mostra aqui tabela. Nesse ícone aqui, eu clico e ele já traz para mim um atalho que ele vai inclusive desenhando ali na minha janela, conforme eu considere interessante, tá? Um outro ponto é, se você vai usar no seu documento de escrita, a, o layout, né, o padrão da página é na vertical. Então você tem a orientação da página na vertical. Você vai observar isso aqui em layout, tem orientação, tá em retrato, que é o vertical, ou paisagem, que é horizontal. Para cronograma, dependendo do modelo de cronograma que você vai usar, do conteúdo que você vai colocar, se forem alguns meses, fica mais acomodado se você usar uma página em paisagem, mas você não tem como inserir uma página paisagem dentro de um conjunto de páginas que está no modo retrato. Então fique atento ou atenta a isso, tá? Então esse é o primeiro passo. Voltando à página inicial, na verdade, inserir. Então, eu vou inserir uma tabela aqui. E eu vou considerar aqui uma coisa bem simples, tá? Eu vou colocar aqui, ele mostra ali em cima, tabela 7 vezes 4, o que significa 7 colunas e 4 linhas. Se eu passar para baixo, ele muda também lá em cima, 7 colunas, 6 linhas. Eu posso inserir essa tabela de uma forma personalizada, com esses recursos aqui embaixo. Eu vou mostrar aqui só esse simples, porque inclusive é, esse tipo de recurso a gente usa mais com as planilhas eletrônicas, né? Tipo Excel ou Google Sheets. A gente só usa aqui no Word quando a gente tem pouca experiência ou acha que é mais prático, ou considera mais prático usar aqui no próprio Word, tá? Quando não, a gente cria no Excel e depois a gente tira um print ou insere o arquivo, a planilha, no nosso próprio site. Isso é para quem já tem um conhecimento mais avançado. Então, vou mostrar aqui para a gente não ter mais delongas. Então, eu inseri aqui essa minha tabela, né? Eu posso ajustar aqui, ó, quando eu passo o mouse sobre cada borda, veja que meu mouse, o ponteiro do mouse muda um pouquinho. Ó. Esse modelo aqui, ó, quando ele coloca uma seta para um lado e para o outro, significa que eu posso alterar o tamanho desse processo. Ctrl Z eu desfaço o que eu fiz. Se eu clicar aqui, eu posso mover essa tabela de lugar. Se eu clico também nesse ícone daqui, eu seleciono todo o conteúdo que está dentro da minha tabela. E se eu clico em cada célula, que é o nome que a gente chama esses espaços aqui que estão divididos, eu posso inserir uma informação aqui dentro, tá? Ele traz aqui, e aí são todas as versões que eu me lembro do pacote Office, do Word e do Office, ele traz aqui em design de tabela um template, né, com algumas características que você pode escolher e veja que aqui ao fundo ele já vai mudando essa aparência conforme eu passo o mouse aqui por cima. Então eu posso observar qual dessas aqui é mais interessante e inserir. Eu sempre recomendo que vocês não usem cores, porque esse material vai ser impresso. Dependendo da quantidade de pessoas que estão na sua banca, você vai imprimir 3, 4 vezes. 3 vezes se a banca tiver 3 membros,
e mais uma vez que é o arquivo que você vai deixar depositado lá no teu repositório, na biblioteca da unidade que você se encontra. Então, às vezes, se você traz colorido, traz muita coisa colorida, você pode ter um custo maior em relação a isso. Então, eu sempre sugiro que, neste caso, a escrita fique mais clean possível, tá? Então, vou inserir aqui um cabeçalho e eu quero considerar o seguinte: como é cronograma, eu vou descer um pouquinho aqui. Aqui em cima eu vou colocar a minha referência, cronograma de trabalho, ou só cronograma, isso aí. Obviamente que você vai usar o título conforme você tem a formatação do seu trabalho, tá? E você coloca lá, se é negrito, se é no centro, se é na esquerda, você vai observar a formatação tanto da ABNT, como é sugerida, quanto você já está desenvolvendo o seu trabalho, né? Para poder manter essa consistência. Então vamos lá. Então aqui eu vou colocar atividade, tá? Então aqui eu vou ter uma lista de atividades nesta coluna e aqui eu vou colocar os meses. Então vamos considerar que eu vou começar a trabalhar em maio. Então maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Bom, mas eu quero trabalhar até dezembro. Como é que eu faço para inserir os meses seguintes aqui? Eu posso clicar aqui, ó, nessa célula, com o botão direito do mouse, inserir, ele vai mostrar para mim aqui um pouquinho, ó, inserir colunas à direita. É isso que eu quero? Sim, eu quero inserir uma coluna à direita. Então, eu inseri uma coluna aqui, eu quero outra coluna, já que são 2 meses. Eu vou inserir outra coluna à direita, tá? Então, isso é bem básico. E eu vou colocar aqui os meses. Novembro e o outro, dezembro. Observe que ele começou a ele fez automaticamente esse autoajuste aqui, né? Fez automaticamente o auto, é ótimo. Fez um ajuste automático aqui na formatação das palavras e quebrou as palavras, inclusive sem colocar o nosso traço, né? Nosso travessão. Então a gente vai selecionar isso aqui e vai mudar o tamanho dessa fonte para caber todo o texto aqui, do jeito que está ali. Então veja que quando eu colocar aqui atividade, isso ainda vai diminuir mais. Eu posso diminuir isso aqui manualmente, ó, passando para um lado ou para o outro. Tá vendo? Eu posso fazer um ajuste. Ou, assim como a minha tabela, tá? Eu posso ajustar aqui a minha tabela, o tamanho, ó, e ele sempre na diagonal para poder ir proporcionalmente, e ele também vai ajustar lá a altura e largura. Se eu quiser só ajustar aqui a lateral, eu vou pegar aqui, ajustei essa, aí eu vou fazendo esse ajuste de um em um, tá? Então é só para vocês saberem o básico aqui. Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou colocar aqui levantamento bibliográfico. Ou melhor, levantamento de referências. Por que não bibliográfico? Vou explicar já. Antes de mais nada, eu vou selecionar toda a minha tabela e vou mudar aqui o tamanho do texto. Vou colocar 10, 9, 8. Tá, 10. Dá para ler aqui. 10 e depois eu ajusto, tá? Posso alterar ao invés de maio? Digamos que a gente tem meses contados, né? Então eu estou contando o primeiro mês, segundo mês, terceiro mês. Ao invés de colocar os meses de trabalho, coloco mês um e assim por diante, né? Deixa eu copiar aqui esse mês, mês 2, mês 3. E assim eu facilito o entendimento do seguinte: que mês que eu comecei? Digamos que eu tenha planejado começar em maio, porém eu não tenha conseguido começar em maio. Comecei em junho. Aí você vai mudar toda a sua tabela? Não. Na descrição que explica lá teu cronograma, provavelmente na sua introdução, você disse que o mês de trabalho que você começou é o mês de junho, é o mês de julho. E aí a pessoa que leu lá em cima, ela vai associar. Bom, se começou em julho, então o mês um é julho e assim por diante, tá? Vamos fazer esse ajuste aqui. Ups, vamos lá. Aqui, ó. Ele vai cortando ali, eu tenho que ajustar tudo. Vamos lá, bora puxar para cá o 8, vou puxar o 7, até ele ficar organizado e não quebrar.
E por que esse trabalhão todo? Porque eu estou fazendo com uma ferramenta que não é apropriada para isso, tá? Vocês vão ver que quando a gente for fazer a mesma coisa no Excel, eh, que é uma planilha, né, de documentos, esse formato aqui vai ser mais simples para poder fazer. Então vamos lá. Tá aqui direitinho. Levantamento de referências. Por que levantamento de referências? Porque você pode, digamos que o seu trabalho seja seja a partir de exposições fotográficas. Você não necessariamente vai ler nada. Você pode visitar exposições fotográficas. Então, quais são as suas referências? Fotografia de fulano, de ciclana, de beltrano, de tal evento. Então, você vai, como referência, considerar que são exposições fotográficas. Então, você não leu nada. Se é com base em literatura, você vai pegar textos, vai pegar livros, e é o que você vai começar. Você faz esse levantamento inicial para você organizar a sua pesquisa, né? Então, de onde que eu parto? De onde que minha pesquisa parte? Bom, eu tenho como referência eh, essa, essa visão ideológica, ou essa visão científica, ou essa visão metodológica, e quem são os autores e autoras que versam sobre isso antes de mim, e aí você vai em busca desses autores, dessas autoras, dessas referências, e você, uma vez que se apropriou dessas referências, você começa o processo de leitura, né? Você já identificou quais são os autores e autores que você quer trabalhar, e depois você vai começar o processo de leitura. Então, a primeira etapa é esse levantamento. Quais são os autores e autoras que eu devo, que eu quero trabalhar? Né? Então, isso aí normalmente você faz sob orientação de um professor, de uma professora. E qual é o período que você vai fazer isso? É isso que você vai definir. Você precisa de quanto tempo para poder definir quem são esses autores e autoras, ou quem são esses artistas, que plataforma é essa de vídeo que você vai acessar, quais são os caminhos que você vai buscar, os documentários que vão servir como base para você construir seu documentário. Então, conforme seja a natureza da sua pesquisa, você também vai ter referências distintas, tá? E podem ser mescladas. Você pode desenvolver um documentário e fazer também ter acesso a referências bibliográficas e de outros tipos, exposição, né, visitar museus de arte, todo um processo de construção e criativo que você demandará, mas que não necessariamente será um específico. Então você poderá mesclar todo esse tipo de material. Uma vez que você fez o levantamento, então a gente pode fazer aqui, é, chamar aqui, né, de revisão, revisão bibliográfica. Se você fez isso, revisão bibliográfica, leituras, tá? Leituras, acesso às referências. Você vai definir um termo que é, melhor explicite, melhor explique, né, dentro do seu processo de escrita, o que você fez. Eu vou colocar um último passo aqui, tá? É, pesquisa de campo. E aí você quer mais coisa. Como é que você faz com esta ferramenta? Quando você passa o mouse aqui na última opção, ele mostra um maisinho, é uma forma mais rápida de fazer isso. Ou você pode clicar em qualquer dessas células com o botão direito, inserir, inserir linhas abaixo. Ele vai inserir linhas abaixo. Observe que ele inseriu linha abaixo, mas abaixo da que estava acima. Basta recortar isso aqui, Ctrl X para recortar, Ctrl V para colar, e você insere aqui mais. Eu quero inserir mais linhas. Vou inserir mais linhas abaixo. Eu quero inserir 3 linhas abaixo. Você seleciona as 3 linhas, clica aqui e inserir linhas abaixo. O que ele vai fazer? Ele pegou a quantidade que você selecionou e duplicou abaixo. Então, é uma forma de você fazer essa sua tabelinha. E aí, considerando, né, os meses de trabalho, quantos meses você vai precisar para levantamento? Eu vou colocar tudo centralizado aqui, tá? Então, selecionei todas essas células aqui, marco aqui que é centralizado, e a partir de agora, quando eu marcar aqui, ó, X, ele já preencheu aqui. Ah, eu quero colocar centralizado, inclusive em relação à altura. Você faz a mesma coisa, seleciona aqui. Porém, você vai aqui agora nesta opção. Não, não é nem nesta, desculpa. Não, deixa eu mostrar aqui. Se aparece aqui nesta. Corpo do texto, quebra de linha.
Deixa eu lembrar aqui, né? Cada ferramenta é uma coisa. Aqui não. Maiúsculo. Escalar caracteres. É lá na frente. Visualização. Espaçamento. Escala. Não. Deixa eu lembrar aqui agora, que eu me esqueci, gente. Acontece, né? Mente de professor, é isso mesmo. Melhorar estraga. Design da tabela. Aqui, ó. Tá vendo? Alinhamento. Nesta opção, tabela layout, você escolhe aqui, centralizar, e aí vai ficar tudo no centro aqui, tá? Então você levou um mês só, tá? Para poder fazer esse levantamento. No mesmo mês você começou a ler, porém você levou 3 meses lendo, né? Ou acessando esse material, né? Assistindo os vídeos, tudo mais. Pesquisa de campo. Você só vai começar a pesquisa de campo no seu quinto mês ou no seu sexto mês. E aí vão levar 2 meses para você fazer isso. E aí, escrita. Escrita. E aí você começa a sua escrita aqui e só termina, faz uma pausa nesse mês primeiro e só termina lá no oitavo mês. E assim você vai marcando. O que que isso vai lhe ajudar a fazer? É importantíssimo que esse cronograma não seja apenas para enfeitar o seu trabalho, nem para fingir que você tem um cronograma de trabalho. O cronograma ele é importantíssimo e faz parte do planejamento de trabalho. Então, se a gente está falando de planejamento, é porque você tem um projeto de trabalho e o projeto foi feito para assegurar que as falhas sejam mitigadas, que você se antecipe a elas e que você acompanhe para se antecipar essas falhas. Então, é importantíssimo que você tenha em mente que você se comprometeu a fazer isso nesse período e que você revise constantemente se você está dentro dos prazos que você acordou consigo próprio. Se não, você já faz um ajuste aqui e já começa a pensar em quais as alterações dentro do seu método de trabalho você precisará adotar para dar conta do seu prazo. Por quê? Existem casos em que você começa a desenvolver sua pesquisa e uma série de coisas que você não contava, que você não planejou, acontecem e você vai se deparar com uma necessidade de prorrogação do prazo para você submeter sua pesquisa à banca, de você concluir a sua pesquisa. Isso precisa ser combinado com o seu orientador, com sua orientadora, não é porque você deseja que vai acontecer. Precisa ser autorizado também, né, quando é no nível universitário, pelo colegiado do seu programa universitário, né? É preciso ser informada a banca, né, que você já selecionou, já indicou que será a banca escolhida para poder eh, apreciar o seu trabalho, a sua exposição ao trabalho. Então você precisa combinar com essas partes, até porque essas partes também precisam se reorganizar a partir da sua reorganização. Então considere que o seu cronograma não é um enfeite, não é apenas uma justificativa sem acompanhamento, porque não tem nenhum sentido de você criar um cronograma de trabalho e você não monitorar o seu próprio trabalho acompanhando o seu cronograma. Então é uma etapa extremamente importante e que você precisa levar a sério, tá? Um outro passo, antes da gente mostrar aqui a questão, as outras formas da gente fazer esse mesmo tipo de material, é que você deve considerar os seus objetivos também com base no cronograma que você tem. Se você vai desenvolver uma pesquisa e você só tem 6 meses para apresentar o resultado dessa pesquisa, todo o seu cronograma precisa ser baseado em 6 meses. Quais ações você tem nos seus objetivos específicos? Se os seus objetivos específicos não vão dar conta do prazo que você tem, você precisa ajustar os seus objetivos específicos. Então, observe como o cronograma é extremamente importante. Então, você tem lá, sei lá, 3 objetivos específicos que vão, eh, ao final, eles vão dar conta do seu objetivo geral. Os 3 objetivos específicos estão dentro do prazo que você tem de trabalho. Eu tenho 2 anos de trabalho. Os seus 3 objetivos específicos dão conta disso. 2 anos é muito. Às vezes, pesquisa de campo, ela demora muito a ser feita.
sobretudo quando o seu rigor metodológico ele é muito alto. Então, às vezes, você tem uma folha de amostra que você não consegue cumprir dentro daquele prazo. Existem limitações de recursos financeiros, você não consegue, se você vai fazer uma pesquisa de campo, você não consegue estar em campo o tempo todo. É caro, demanda tempo e uma série de outros custos que você vai ter nesse processo. E às vezes você precisa aguardar ter recursos financeiros para realizar aquela ação. Então você precisa pensar em todas essas nuances para que você consiga também dar conta do seu cronograma. Por isso eu reforço, o cronograma não é enfeite, tem que ser levado a sério. Todo o seu trabalho depende de você ter um cronograma bem elaborado, de você acompanhar esse cronograma e de você ajustar quando for necessário. Não necessariamente o seu cronograma, mas o seu trabalho. Então, o seu cronograma você pode manter, né, ele ali e você dar uma outra dinâmica ao seu trabalho ou fazer ajustes pertinentes ao seu trabalho. Então, observe que o cronograma ele é uma peça fundamental dentro da sua pesquisa, seja ela a natureza que e tenha ela a natureza que tiver, né? Se for um documentário, se for uma performance, se for uma peça teatral, se for uma escrita, ou se for qualquer outra coisa, for um protótipo, tudo demanda de um cronograma. Quando a gente aprende sobre projeto, seja em que área for, o projeto ele tem como premissa que é uma forma de controlar um conjunto de ações que você vai desenvolver de modo a evitar falhas e assegurar que você tem controle sobre isso. Se você é um bom gerente ou uma boa gerente de projetos, você tem que ter isso em mente. E se você não está na perspectiva de gerente, mas você tem um projeto à sua mão, um projeto seu ou de alguém, você está nesse lugar de gerenciar, de supervisionar, de acompanhar e de atualizar o projeto. E o cronograma, ele é fundamental para que você consiga visualizar isso e você consiga ter mais chances de sucesso. Então considere o cronograma como fundamental e não use apenas como enfeite para o seu trabalho, tá bom? Então, sem mais delongas, eu vou mostrar aqui agora no Excel como é que a gente faz isso. Eu vou abrir o Excel. Estou com o Excel aqui aberto. Vou abrir um novo documento, uma pasta em branco. Estou aqui com o meu layout do Excel e veja como é mais fácil, né? Ele já traz para mim aqui as estruturas de linhas. Aqui mostra até 37 e de colunas mostra até a AC. Então eu vou aqui e vou expandir, ó. Pronto, já tenho aqui a minha coluna que vão ficar da atividade. Eu nem vou precisar colocar aqui a dos meses, vocês vão ver daqui a pouquinho como é que a gente vai fazer. Então, vou colocar aqui meu cabeçalho, atividades. Você pode colocar outro nome, tá? Pode colocar demandas, tarefas, como você preferir. Eu coloco atividade só como exemplo. Se eu colocasse aqui, por exemplo, ó, maio, junho, o que, que eu posso fazer? Ao selecionar essas duas e arrastar para o lado, ele vai autocompletar para mim, ó, até os meses que eu quiser. Então, meu trabalho vai demandar um ano de maio a maio. E eu posso ir ajustando aqui agora, dá dois cliques aqui, ele autoajusta a minha, o meu espaço entre as colunas aqui, tá? Então, é muito mais fácil trabalhar com a planilha eletrônica, porque ela já foi feita para esse tipo de coisa, para tabulação de dados, para confecção de dados, para customização de dados, para inserção de dados. Então, é por isso que o Word ele é um paliativo quando você não tem um conhecimento avançado nesse tipo de recurso de ferramenta, tá? Vou pegar aqui só para copiar, pegar os mesmos títulos que eu usei aqui e vou colar. Vamos lá, falta mais uma. Tem um detalhe aqui, ó. Se a gente for exibir como que a gente tá vendo essa planilha, ela não tem nenhuma linha, né, nenhuma borda feita, tá? Então vou voltar aqui para minha planilha. Eu vou selecionar aqui o que eu quero e aí eu vou colocar aqui as bordas. Então aqui na aba fonte eu tenho bordas, todas as bordas e agora sim, se eu voltar lá em exibir, agora ele mostra as minhas bordas, tá? Inclusive quantidade de página aqui, ele vai quebrar na impressão aqui, ele vai quebrar aqui e a gente tem como ajustar isso, tá? Então voltando aqui a nossa, opa,
ao nosso layout. Eu já tenho aqui as minhas tabelinhas feitas, tá? E agora é só preencher aqui. Então, vou aqui com X. é, Vou começar aqui, terminar aqui. Pesquisa de campo, vou começar em agosto. Mês do desgosto. A escrita eu vou começar em setembro. Vou fazer uma pausa em dezembro, porque eu vou curtir férias e assim por diante. Enfim. E aí, como é que eu faço aqui para poder deixar tudo centralizado? Que é a mesma coisa. Venho aqui, seleciono aqui para poder mudar. E ele tem aqui, é, quando a gente vem em alinhamento, que a gente coloca aqui, ó, centro, centro. Então, se eu ampliar isso aqui, para vocês verem, ó, ele está no centro, tá vendo? Pouco diferente lá do Word, vocês viram que foi até trabalhoso para encontrar lá, porque não é uma ferramenta apropriada para isso, tá bom? Então, e como é que eu faço para colocar este recurso aqui lá? Existem algumas formas. A mais fácil é você dar um print de tela, tá? Se você não vai modificar lá, então você simplesmente printa a sua tela. Então, eu tenho aqui a minha tabelinha, copiei isso aqui como imagem, printei e vou lá no meu material de escrita. Vou colocar aqui embaixo só para a gente visualizar, tá? Opa, deixa eu dar aqui pausa. Colei. Tá aqui a minha tabela. Isso aqui é uma imagem, tá? Então você não consegue editar nada aqui. Se você tiver alguma alteração, você vai fazer no seu arquivo do Excel e vai colocar lá. Quando não é assim, você precisa salvar a sua planilha e arrastar a planilha para cá, tá? Então eu vou fazer isso aqui agora. Salvar minha planilha só como um exemplo aqui. Vá, planilha, teste, tá salva. Posso fechá-la. E eu vou aqui agora, numa área vazia aqui, eu vou inserir. Cadê o arquivo? Caixa de texto, objeto. Vou fazer diferente, ó. Eu vou aqui no meu arquivo que eu salvei. Cadê a planilha teste? Vou clico nela e arrasto para cá. Depois de algum tempinho, ele trouxe aqui o documento, que quando eu clico ele abre a parte. Então ele não fica exibível, né? Aqui não desse jeito, ele está aqui o ícone apenas acessível, como se fosse um atalho no celular, alguma coisa assim. Ele fica exibível. Se eu não quiser fazer assim, eu preciso inserir então um objeto. Eu vou inserir aqui um objeto. Que objeto que eu vou inserir? Ele mostra aqui para mim as opções. Excel, worksheet, né? Planilha de trabalho. Ele vai perguntar, ele vai me trazer aqui a planilha, ele criou aqui para mim essa planilha, e da mesma forma como está lá, ó, eu começo a preencher aqui. Então, ao invés de inserir aquela de lá, eu tenho essa daqui. Contudo, gente, eu posso abrir esse conteúdo, copiar, vir aqui nesse, opa, aí ele substituiu, né? Então tem aqui, ó, vou expandir minha área e eu tenho aqui uma tabela do Excel com as mesmas propriedades que eu posso usar lá. Então eu posso atualizar aqui de uma outra forma e quando eu começo a mexer aqui, uma parte das ferramentas também vai. Se eu quiser aqui, ó, eu quero aumentar o tamanho da fonte, ele vai fazer o uso das ferramentas do Word aqui porque ele está incorporado ao Excel. Então tem alguns recursos que ele disponibiliza aqui. O ideal, pelo menos para mim, como trabalho, é colocar aqui o print da tela apenas para visualizar e ajustar isso lá na minha ferramenta do Excel. Então eu trabalho com a ferramenta do Excel diretamente e não com o Word, tá? Aqui é só para demonstrar para vocês. Tá? Então, demonstrei aqui rapidamente como fazer e agora para finalizar, eu venho aqui na minha caixa de e-mail, no meu Drive, no meu Google, né? Ao lado da fotinha ou
da letrinha que aparece aqui do meu usuário, eu clico nesse ícone de cá, planilhas, ele vai abrir uma planilha nova para mim, a lista de planilhas, eu clico em planilha em branco, e aqui eu posso fazer o mesmo uso, os recursos são muito semelhantes ao do Excel, vou inclusive colar aqui, ó. Deixa eu copiar aqui os dados, de novo, copiar a planilha toda, e vou colar aqui. E tá aqui a minha planilha, prontinha, do mesmo jeito que estava lá, com as mesmas características e com as mesmas ferramentas que eu posso usar. E aqui você não precisa comprar uma assinatura do Office, nem uma outra ferramenta que seja paga. Você usa aqui no Google Docs. A Microsoft também tem um recurso de planilha online para contas registradas. Você pode criar uma conta no Outlook, no Live da Microsoft. Eles também têm uma planilha online que você pode fazer o uso. É o mesmo recurso, inclusive muito mais próximo da planilha do Excel quando você instala no computador. Então fica a seu critério escolher qual delas. O importante é você saber que você deve ter uma planilha de trabalho para que você acompanhe, monitore e mitigue falhas durante o seu projeto, tá bom? Eu espero que você tenha compreendido essa aula. Eu fiz gravação em caráter exclusivo, né? Porque a gente preferiu dar conta do nosso horário de um outro conteúdo e a gente não abordou isso em tempo para vocês não ficarem atrasados nem atrasadas. Eu fiz essa gravação desse áudio aqui, desse material, para dar um apoio a vocês. E qualquer dúvida eu me mantenho à disposição de vocês, tá bom? Um abraço para vocês. Tchau, tchau.